Quarto dia. A origem da indisposição para orar. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Este é o nosso clamor hoje. Queremos aprender a orar para obter resultados. Queremos orar efetivamente. A oração vai gerar vida em você, fará transbordar vida em você para inundar todos ao seu redor. Pense um pouco no que Deus tem feito em sua vida hoje, porque alguém no passado orou por você. A oração é algo tão poderoso que Deus colocou tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é disponível na oração. Tudo é possível ao que crê, e tudo é possível para aquele que crê e ora. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir a um homem ou mulher que aprendeu a orar. É por causa disso que o inimigo nos resiste tanto na oração. Ele sabe do poder da oração. Enquanto permanecemos numa posição de falta de oração, o inimigo ganha espaço contra nós. Entretanto, uma vez que nos levantamos para orar, ele não terá mais espaço para nos atacar. Hoje precisamos orar mais do que nunca, porque é a oração que vai nos livrar das coisas que hão de vir. O Senhor nos mandou vigiar e orar para escapar da tribulação que há de vir. A única condição colocada pelo Senhor foi vigiar e orar. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, do 32 ao 33. Nós vigiamos para não sermos embriagados com os cuidados desta vida e com o amor ao dinheiro, mas precisamos também orar para que haja um fluir de vida constante em nós. O vencedor é aquele que ora. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, do 30 ao 31. Esperar no Senhor significa esperar em oração. Quando oramos, nossas forças se renovam e subimos com asas como de águias. As águias sobem por meio de correntes de ar quente ascendentes. Essas correntes de ar apontam para o vento do Espírito. Quando oramos, nós nos posicionamos para sermos levados pelo vento do Espírito. Tudo é possível àquele que crê e ora. Creio que existem duas necessidades urgentes na vida da igreja: alimento na palavra e na oração. Na verdade, tudo o que o Senhor tem para fazer entre nós, Ele o fará por esses dois meios: palavra e oração. O encargo do nosso coração nestes dias é por mais oração na vida da igreja. Por meio da oração, o Senhor nos deu o poder de restringir o céu ou de liberá-lo. A nossa falta de oração simplesmente restringe a ação do céu. O movimento do céu está associado ao movimento do nosso coração em oração. O Senhor está sempre procurando um intercessor que clame pela realização dos seus planos. Deus deu a revelação a Jeremias de que o cativeiro deveria durar 70 anos, mas somente depois que o profeta Daniel orou é que o povo foi liberado para voltar a Israel. Para que a profecia se cumpra, há a necessidade de um intercessor. Para que o plano de Deus se cumpra, precisamos orar. Para que a aceleração aconteça, precisamos nos levantar em oração. Na sua graça, Deus nos estabeleceu como seus parceiros e decidiu nada fazer a não ser que concordemos com Ele sobre a terra. Deus é soberano e onipotente, mas decidiu que não agirá sozinho na terra. Por isso somos chamados para o ministério da oração. Nós não fazemos nada sem Deus, e Ele nada faz sem nos usar como instrumentos. Quando a igreja não ora, ela está permitindo que o maligno cumpra os seus planos. Mas quando oramos, damos ao Senhor o canal para agir. Podemos ver isso claramente em Êxodo 17, na luta de Israel contra Amaleque. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué com o exército lutava no vale. E acontecia que quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia, mas suas mãos eram muito pesadas e ele não conseguia erguê-las por muito tempo. Então, quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia, de maneira que Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés. Esse é um quadro da oração.
É a razão por que precisamos orar em concordância com outros, porque somos fracos e não conseguimos sustentar a oração pelo tempo devido. Creio que esse quadro é para nos mostrar o quanto é difícil sustentar uma vida de oração. Por que existe tanta indisposição de orar? Precisamos orar mais nestes dias. Não se esconda da presença. As pessoas sempre me perguntam qual é a causa da falta de oração. Poderíamos apontar muitas causas, mas a falta de oração começou na queda do homem no Éden. Quando Deus criou o homem, havia comunhão entre ele e Deus. Todavia, logo depois de cair, o homem se escondeu do Senhor, no meio das árvores do jardim, porque agora ele tinha medo da comunhão com Deus. As pessoas não oram simplesmente porque evitam a comunhão. A acusação maligna faz com que se sintam indignas ou incapazes de buscar a Deus e outras vezes faz com que pensem que Deus mesmo está irado com elas. Não podemos orar a menos que nos coloquemos debaixo do sangue de Jesus. Precisamos de uma clara consciência de perdão para orarmos efetivamente. Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias na viração do dia, mas agora o homem estava com medo de Deus. Tinha medo do seu juízo. Hoje, precisamos ser libertos do medo para podermos orar. E 1 João 4,18 diz que o amor lança fora o medo. Quando entendemos o quanto somos amados, somos livres para orar. Uma consequência da queda é a indisposição de orar, mas o que muitos não sabem é que a falta de oração é também pecado. Não estou dizendo que não orar é uma perversidade, mas é um pecado. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12:23. Naturalmente, não queremos ter comunhão com alguém em quem não temos prazer. Nós fugimos de pessoas que estão todo o tempo nos criticando, condenando e mostrando nossos erros e imperfeições. Fugimos daqueles a quem devemos algo e também daqueles que estão irados conosco. Você percebe que é exatamente essa a imagem que muitos têm de Deus? É por isso que muitos fogem da oração. Falta de oração, portanto, é resultado de pouco conhecimento do Pai. Jó 27:10 diz: Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Precisamos rejeitar todo pensamento perverso a respeito do Senhor. No Salmo 14:4, vemos que aqueles que não conhecem o Senhor também não oram. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Salmos 14:4. Antes que possamos orar de maneira efetiva, precisamos tratar com toda indisposição a oração. É preciso ter a mente renovada de todo conceito contrário à palavra de Deus. Uma vez que nossa crença é mudada, nosso coração segue o Senhor espontaneamente. E tu tens feito vão o temor e diminuísse os rogos diante de Deus. Jó 15:4. Outra razão pela qual as pessoas não oram é porque não têm temor de Deus. Onde não há temor do Senhor, as pessoas não oram. Nunca pense que o temor seja ter medo de Deus. O temor é um coração perplexo diante da graça e do perdão do Senhor. E são estes os que disseram a Deus: Retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Jó 21:14-15. Há pessoas que não oram simplesmente porque presumem que não há proveito algum na oração. Vivem perguntando, o que vou ganhar orando? Pessoas que fazem esse tipo de pergunta nunca oram. Lendo os versos seguintes, vemos que a falta de oração faz com que não haja luz, direção do Senhor. Não há conselho do céu para aqueles que não oram. Simplesmente não desfrutam da direção do Espírito. Quando não há oração, não há estabilidade. O vento sopra e a pessoa é levada de um lado para o outro sem direção. Quando deixamos de orar, simplesmente nos fazemos semelhantes ao perverso. Que o Senhor nos livre disso. Que sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor em oração. Há um lugar onde o inimigo não nos vê. Essa vereda, a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido.
Jó 28, do 7 ao 11. Existe um lugar que nenhum demônio conhece, por isso o texto diz que a ave de rapina ignora. Os olhos do falcão nunca viram. Há um lugar que os espíritos malignos não conseguem contemplar. Esse é o lugar onde precisamos estar em todo o tempo. É a presença de Deus em oração. Esse é o lugar onde o maligno não nos encontra. Creio que é sobre esse lugar que trata o Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo é encontrado na oração. Nesse lugar, o verso 9 diz que a água flui da rocha e descobrimos coisas preciosas. É no lugar da oração que o Senhor nos mostra um caminho onde não havia nenhuma saída. Quando você ora, a presença de Deus enche a sua alma e você desfruta de paz. O verso 11 diz que o Senhor tapa as águas para que não nos atinjam e traz à luz o que estava oculto e escondido. É quando oramos que recebemos revelação de coisas ocultas na palavra de Deus. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Quando é que o Senhor mostra coisas grandes e ocultas? Quando invocamos, quando clamamos a Ele. Não é possível ouvir as coisas do céu se você não ora ao Pai. Deus não vai falar até que você fale em oração. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Mas a grande verdade aqui é que há um lugar onde o inimigo não entra e nem pode nos alcançar. Esse lugar é a oração. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Em Provérbios 27, 12, lemos que o sábio vê o mal e se esconde. E onde o sábio pode se esconder? Na presença de Deus, em oração. O tolo, porém, passa adiante e sofre a pena. O tolo não tem um esconderijo espiritual e por isso vive sofrendo desnecessariamente. Em muitas ocasiões tive sonhos de coisas que iriam acontecer e creio que eram avisos de Deus para que eu orasse. Algumas vezes apenas temos uma sensação interior. Quando não oramos, estamos agindo como tolos que não se escondem. A oração é muito poderosa e pode nos livrar no dia da tribulação e da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50, 15.